Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado aí pela participação de todos. Tem bastante gente, né? Eu sou o André. Aqui está o meu sócio, João Pedro. Aqui está o pessoal, aqui, os líderes aqui da empresa, nosso marketing, a parte de projeto, os líderes de produto, enfim. Depois a gente vai apresentar, depois eles vão fazer apresentações aí individuais. Pessoal, a ideia aqui hoje, desse webinar, é a gente primeiramente fazer um network, né? Dos parceiros IAStar. Muitos dos parceiros que estão aqui já conhecem aqui a Inovacom, já trabalham com a gente, já têm projetos com a gente, ou seja, já estão consolidados com a gente aí há alguns anos. Eu vejo aqui pela tela, eu já vejo vários parceiros aí que já estão com a gente. Mas, para quem não me conhece, eu sou o André, o João Pedro. Falar um pouquinho da Inovacom. A Inovacom está fazendo 36 anos, esse ano, 36 anos de mercado. A gente já vem de uma jornada de desenvolvimento de software para telefonia, né? Para a parte de telefonia IP. Então, a gente já tem uma larga experiência nisso, né? A gente já entregou mais de 1.500 projetos, né, relacionados à telefonia, projetos específicos, dashboards, integração com CRM, projetos especiais, tá? Então, a ideia aqui hoje é a gente mostrar basicamente duas soluções. Uma é o Open Connect, que o Open Connect basicamente ele potencializa o WhatsApp da IAStar, ou seja, a IAStar já tem uma conexão WhatsApp bem robusta e a gente trouxe uma inteligência, trouxemos um agente de inteligência artificial nativo da plataforma e a gente também faz integrações, tá? Depois a gente vai passar com mais detalhes, o João Pedro vai falar mais sobre isso, a gente vai dar alguns exemplos. E o OpenTools, que já é um produto que a gente já tem há 7 anos aqui na empresa, que é desenvolvimento de software, que a gente consegue entregar dashboard personalizado, pesquisa de satisfação, integração com CRM, fluxos avançados de chamada, né? Que depois o Emanuel vai apresentar aqui em mais detalhes, tá? Então, a ideia aqui é a gente fazer um overview das nossas soluções iniciais, né? Para vocês entenderem aqui. O João Pedro vai passar esses detalhes e depois o Luiz Felipe e o Emanuel vão falar mais na prática, tá? Pessoal, a qualquer momento vocês podem fazer perguntas à vontade, tirar dúvidas. No final a gente abre o áudio aí para vocês. Está participando aqui, tem uma participação especial aqui do Jerônimo, todos vocês conhecem. A Alessia falou que vai entrar também. A Alessia vai entrar também. Vai abrir o áudio o vídeo deles aqui para eles falarem um pouco também. Eles estão chancelando nossa marca. Depois eu vou pedir para o João falar inglês aqui para agradecer aqui o Jerônimo e a Alexia, porque o meu inglês não é. Thank you, Jerome. Thanks for coming. Isso. Então depois a gente vai abrir aí também, obviamente, para o Jerônimo também falar. É uma honra aí estar o Jerônimo e a Alexia aqui prestigiando aqui o nosso webinar. Aliás, agradecer a IAStar, porque eles ajudaram a validar o nosso produto com um time lá, né, com um time técnico, né, o nosso time todo interagiu com a... Jerônimo agradeceu no chat. Nosso time todo interagiu com o time de desenvolvimento da IAStar. O Open Connect foi validado pela IAStar, inclusive a gente já está na página deles, no Marketplace. A gente está no Marketplace já da IAStar. Então, agradecemos muito a IAStar, principalmente ao Jerônimo e a Alexia, que, né, acreditam em nosso trabalho e estão prestigiando a gente aqui. Então, é uma honra aí ter o Jerônimo e a Alexia aqui na nossa webinar. Tá? Passar a palavra aqui para o João Pedro, para ele dar continuidade. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Meu nome é João Pedro, sou um dos diretores aqui da empresa. Bom, a ideia é cada vez mais vocês verem a Inovacom como uma empresa para ajudar vocês no crescimento que está no Brasil. Tá? Por que a gente fala de ajudar? A gente vê no passado o que aconteceu conosco. Muitas vezes a gente tinha dificuldades quando chegava no cliente, ele queria alguma coisa específica, a gente não conseguia entregar. E por isso a gente criou um time de desenvolvimento dentro de casa, justamente para elaborar soluções e entregar o que for necessário para o cliente. Então, qualquer projeto que vocês tenham ao longo, independente do que for, traz para a gente estuda, viabiliza para o teu cliente ter a satisfação e não ir a um terceiro
procurar isso no mercado, né? Não perder o negócio, tá? E perder o cliente em consequência. Bom, a ideia do Open Connect foi uma ideia baseada... A gente está trabalhando nesse produto em 4 pilares específicos, tá? Interface centralizada, ou seja, a gente centralizar tudo numa única solução, uma gestão muito mais facilitada pelo supervisor, tá? Então, por exemplo, pesquisa de mensagens, dashboard personalizado, está tudo numa única solução, tá? A gente tem uma IA integrada na plataforma, onde você consegue colocar o teu prompt ali, a tua base de conhecimento direto na nossa plataforma e por ali a IA automatizar vários processos da empresa e o atendimento em si, tá? Integrações dos mais diversos níveis, a gente pode integrar, no caso, a nossa IA com o Google Calendário, ou agendamento automático, ou até um card caindo direto no CRM, que também já está integrado na solução. Então, quer dizer, a gente quis trazer, no caso, uma solução bem robusta, melhorando um pouco o que já existia dentro do IESTAR, tá? Então, eu vou abrir aqui um PowerPoint para a gente começar a apresentação e agradeço aí a presença de todos, tá? Quer falar sobre a apresentação? Quer falar da apresentação? Sim. Oi? Beleza? Já está? Sim, ele Tela tá. cheia? Pronto. Perfeito. Bom, então a ideia foi justamente, né, nesse produto a gente trazer IA, o WhatsApp e CRM integrado numa única solução. Então, quer dizer, você tem o atendimento do WhatsApp e das demais mídias que o IESTAR permite, tá? Vou descer a página. Aqui. Passar a próxima? Pode ir para baixo. O que a gente verifica? Vários sistemas, no caso, muitas vezes você tem sistemas distantes, né? Vários sistemas da empresa que não são interligados, não são integrados. Então, a ideia foi a gente trazer tudo para uma única plataforma, tá? Então, você ter um CRM integrado, no caso, uma IA ali junto, tudo numa única solução, né? Então, esse geralmente é o problema que acontece, atendimento e vendas espalhados, né? Sem uma camada centralizada, a empresa perde histórico, visibilidade, prioridade comercial e dados para gestão, tá? E assim. Dentro do IESTAR, está sendo trabalhado 4 canais, né? O WhatsApp, Facebook, Live Chat e SMS, tá? Em clientes que têm necessidade do Instagram, de alguma forma, já que o IESTAR não tem, a gente tem um outro produto, que depois vai ser um segundo webinar, que é o Open Box, que a gente consegue trazer mais canais de conversação ali para dentro da plataforma, tá? Não sei se está em roadmap da IESTAR trazer o Instagram para a plataforma, mas quando vier, também na nossa plataforma vai ver ela pronta, tá? Posso só dar um... Só colocando adendo aqui, os canais que tem aqui são os canais que são já do IESTAR, tá, pessoal? Então, o WhatsApp é a API oficial, só pode API oficial porque é conectado no IESTAR. Facebook, Live Chat, SMS, é tudo conexão no IESTAR. A gente, na verdade, a gente só traz a inteligência. Toda a conexão é no IESTAR, não é na nossa plataforma, tá? E a ideia é você ter toda a mensageria dentro da plataforma, né? Então, você tem o histórico, você conseguir fazer transferência de conversa. Eu estou conversando com o cliente e vi que aquele assunto não se trata mais comigo, mas eu preciso repassar essa conversa para outra pessoa, para ela continuar a conversa. Você consegue fazer transferência? Só complementando aqui um gancho, o André Mendonça ele fez uma pergunta aqui. Perguntou se o WhatsApp é ativo ou receptivo. Então, ele funciona ambos os lados na plataforma. Então, você consegue tanto receber mensagem quanto você consegue enviar mensagem. Iniciar uma conversa por aqui também. Inclusive, a gente tem até o disparo, né, Leonardo? Sim. A gente tem até dentro, aí dentro do IESTAR, como é que é o nome dele? André Mendonça. André Mendonça, prazer, meu xará.
Inclusive, André, tem um disparo dentro da Star, tá? Um disparo em massa, já tem ali dentro da Star, você pode fazer disparo tranquilamente. Ou seja, você pode iniciar uma conversa normalmente e você pode também fazer disparo em massa se você desejar, sempre usando a API oficial. Só tem a opção da API oficial. Se em algum momento o cliente precisar de uma solução que não seja a API oficial, a gente consegue no OpenBox também. Ou seja, a ideia é entender o cenário do cliente e a gente não ficar preso a somente o que ele precisa. Certo. Bom, trouxemos um CRM integrado na plataforma para quê? Justamente para facilitar. Muitas empresas ainda não têm um CRM, então a gente trouxe um CRM básico para você conseguir registrar suas oportunidades, por ali criar, no caso, os cards. Você tem um Kanban, no caso, com a evolução de cada processo ali da venda, né? Onde você consegue qualificar também como é que está andando aquele processo, tá? E a IA integrada na solução, tá? A grande vantagem da nossa IA é que, primeiro, ela é uma IA onde fica toda a base de conhecimento nela. Eu não vou na internet buscar a informação, então ela não tem como ficar. A gente usa LLM privado, né? Então, quer dizer, ela não fica, ela não se perde, né? Não se perde, Ela isso. não se perde Alucina. com a informação, não alucina, né? Que eles chamam, tá? Além da IA, a gente tem a parte de integração. Nossa plataforma já foi desenvolvida com uma base robusta de integração com qualquer plataforma. A gente pode fazer integração com qualquer sistema que tenha API aberta, qualquer sistema. CRMs externos, APIs, né? Por exemplo, uma agência de automóvel. Quero consultar uma API para vender automóvel. Então, a IA vai lá, consulta, te mostra os automóveis. No setor imobiliário, por exemplo, posso mostrar os imóveis, fazer agendamentos de imóvel, dar preço, fazer proposta, ou seja, a gente consegue fazer um nível de integração muito grande, trazendo automação. O que o cliente quer? Automatizar. Você vender 24 horas, todo mundo precisa vender, todo mundo precisa de cliente independente do seu negócio. As empresas sem cliente não têm negócio, né? Todo mundo vive de cliente. E a IA vem para potencializar isso. Só que qual é o nosso forte, além da IA? A IA, hoje a gente tem um time aqui de quase 15 pessoas. A IA é complexa, não é fácil de configurar, né? A gente já está fazendo isso há 1 ano e meio. A gente teve que montar uma ilha aqui só de time de IA aqui, né, na empresa. Aqui na realidade, é a parte dos líderes, tá? E a parte de integração, que é o nosso forte, que a gente já faz há 7 anos, tá? Então, assim, sempre tem que pensar IA mais integração. Fazer automação para o cliente ver ali, eu consigo vender, né? Igual tem, o cliente está dormindo e a IA dele está vendendo, está agendando reunião, está mostrando apartamento 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, sábado, domingo, feriado. Você repara, o tráfego pago, né? A gente tem aqui, né, João? Sim. Tráfego pago, o que acontece? A maioria dos tráfego pago, as pessoas conectam muito, né? Sexta, sexta, sábado, domingo. Por quê? É o horário que o empresário está mais tranquilo, ele vai lá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver esse anúncio, ou seja. Só que o que acontece? Quando você clica ali no anúncio na sexta-feira, às vezes você só vai responder o cliente na segunda, e ele às vezes já comprou do concorrente. É isso que acontece. Por exemplo, hoje o nosso tráfego pago, quando ele bota a nossa IA, já inicia, já fala do produto, já pode dar preço, se for o caso. Dá preço, agenda. Muitas das vezes a gente chega aqui segunda-feira, na nossa área comercial, e já está as reuniões tudo agendadas, porque a IA já agendou todas as reuniões. Ou seja, o cara que 3 horas da manhã viu o anúncio lá e clicou, ele falou, conversou com a IA, já tem as informações da empresa e já está com a agenda feita. Essa questão do tráfego pago, a gente mesmo viu aqui dentro da empresa, se você demora muito a responder, né, você perde esse cliente. Porque às vezes o cara está pesquisando o teu produto, aí, pô, a própria IA que vai atender ele é o que eu estou vendendo para ele. Ou seja, então isso traz uma produtividade. Então, a ideia nossa é fazer integração para os parceiros sem custo adicional, dependendo ali da complexidade. A gente vai vendo caso a caso, tá? Então, a ideia é a gente entregar a IA e entregar uma automação. Aí, o que a gente precisa? A gente precisa entender o cliente, né? O que ele precisa para a gente poder automatizar. Como é que a gente vai fazer isso? Entendendo que o cliente
o que a gente consegue automatizar, né? Então, a ideia também é a gente, nas reuniões comerciais, o nosso time pode apoiar vocês, a gente pode participar junto com vocês, entender o negócio lá do teu cliente e se diferenciar, pessoal. Porque qual a ideia? Hoje o E-Star é forte, poderoso, para mim é um dos melhores produtos do mercado. Só que se não tiver um WhatsApp forte, você não fideliza muito, né, o produto. Vê, a própria tem concorrente aqui, que eu não vou falar o nome, que se juntou aí com a Como, né, a gente viu, para trazer mais força no negócio, né? A Como é uma CRM e é basicamente a mesma coisa que a gente está trazendo aqui, trazendo ali uma força para onde o E-Star já é bom, mas a gente está trazendo uma IA de última geração com integração e o CRM já integrado. Então, a ideia é essa, conversa que vira gestão comercial. Tá? Justamente para a gente não perder negócio, né? Quando teu cliente vai buscar uma plataforma de WhatsApp, porque só a telefonia para ele não atende. Então, quer dizer, você traz o WhatsApp junto com uma inteligência ali junto, justamente para você perpetuar no cliente. Tá? Exatamente. A parte de gestão, a gente incluiu dentro da plataforma o que a gente chama de Open Tools, que são os dashboards personalizados, indicadores, conversões. Então, quer dizer, a grande vantagem é o cliente que quer algum dashboard específico, a gente consegue jogar isso para dentro da própria plataforma e ele por ali enxergar como é que está os indicadores da empresa. Tá? Então, o WhatsApp com IA é o que a gente vai falar aqui bastante, tá? Nossa IA, a gente já trabalha há mais de um ano com esse tipo de produto, então a gente tem bastante conhecimento. Inclusive, para criar os prompts e tudo mais, a gente ajuda todo o parceiro, né, nesse processo. Tá? Então, justamente, dependendo do caso, a gente já tem alguns scripts prontos para dependendo da área de negócio de cada cliente. Né? Isso ajuda muito. Tá? Daqui a pouquinho o Felipe vai mostrar na prática aqui uma IA rodando, funcionando tudo direitinho. A parte de CRM integrado, a gente vai mostrar depois do sistema, tá? A ideia era aqui só falar um pouco do CRM. A gente colocou um CRM básico na plataforma justamente porque em alguns casos, principalmente quando você faz tráfego pago, você ter o CRM ali junto já fica muito mais fácil, já que está integrado na própria plataforma. Tá? E ali você consegue também mostrar toda a parte de negociação, como é que está, qual o valor que você está negociando naquele cliente, ter o histórico de conversa com aquele cliente. Então, está tudo por ali. Tá? E ali, no CRM, se associa direto à conversa do WhatsApp. Isso facilita também a busca, né? O entendimento. Por exemplo, quando a gente chega aqui na segunda-feira, a gente verifica, cai direto no nosso card, todos os clientes que chegaram no final de semana, a gente consegue ver a conversa que ele teve com a IA, até para dar sequência na venda. Tá? Dashboards e relatórios, a gente vai ter um tópico específico para falar só disso. Tá? A gente vai falar um pouco mais à frente, que é um dos pilares da plataforma. Né? E a parte de integração, a gente faz qualquer tipo de integração que for necessário. A gente estuda e verifica. O Google Calendar, o CRM, ou seja, qualquer necessidade que o cliente tenha, a gente estuda aqui, a gente tem um time de desenvolvimento para fazer isso. Tá? A gente conseguiu também trazer para dentro da plataforma um softphone da própria E-Star. Tá? Então, quer dizer, quando a gente clica no softphone, ele já chama o E-Star para fazer ligação e receber. Então, isso facilita muito para você ter tudo numa única tela. Tá? Por isso que a gente fala que é E-Star com o Open Connect, com gestão, tudo junto. Essa que é a ideia desse slide específico. Né? E aqui as aplicações comerciais. A gente pode trabalhar com qualquer tipo de cliente. Desde um cliente com 5 ramais até um cliente com 5.000 ramais, sem problema nenhum. Tá? Tudo depende. E a grande vantagem desse produto, eu não vendo para o usuário. Então, quer dizer, você tem um custo fixo, independente da quantidade de usuários.
Então, esse é o grande apelo do produto. Tá? Você não vai ter um aumento de custo porque o cara tem lá 50, 100 usuários. É o mesmo valor. Até porque o usuário está lá no ia-estar, né? O usuário Ele já paga no ia-estar para o usuário, ou seja, o canal simultâneo da forma que vocês vendem. Então, quer dizer, ele já paga mais por isso. Então, eu uso lá o meu softphone da ia-estar, ou o Linux, né? Eu vou responder lá o chat, depois o Felipe vai mostrar com mais detalhes. Ele vai atender a telefonia normal e responder o WhatsApp, é o que todo cliente quer. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer ter um aplicativo só, que você vai falar voz e WhatsApp. E quando você coloca o WhatsApp, você fideliza mais o cliente, porque muitas das vezes o cara às vezes deixa de usar o ramal, né? Às vezes o cara tem 100 ramais, ele reduz ali um pouco o ramal, aí acaba reduzindo o nosso contrato. Se ele usar o WhatsApp, você é uma forma de você fidelizar ele mais dentro de casa, né? Inclusive, não deixar ele ir no concorrente usar a plataforma de terceiro. Ou seja, você usando o WhatsApp da Está, você está trazendo ali uma gestão melhor para o teu cliente, né? Talvez com um custo provavelmente menor, e não deixar o concorrente entrar dentro do teu cliente. Essa é a ideia. E o custo, bem, é um ofensor também, né? Se você aumentar muito o teu custo, o cliente acaba buscando outras plataformas. Quando você consegue deixar o teu custo ali enxuto, dificilmente você vai perder o cliente por preço, né? Sim. E qualidade a gente consegue entregar também, então, quer dizer, a gente consegue fidelizar o cliente por mais tempo. Né? Isso aqui é... Até o momento, desculpa, João. Vocês podem, quem tiver realmente interesse, a gente vai fazer uma reunião individual. Na verdade, a gente já fez algumas demonstrações com alguns parceiros aqui do Open Connect, inclusive já estão comercializando o produto, tá? Os parceiros já são mais próximos da gente, mas aí vocês podem fazer o agendamento, a gente faz uma demonstração de 7 dias, né? A ideia é fazer uma 7 dias. sem problema, tá? Faz uma POC, a gente coloca IA. Obviamente, a gente não vai fazer integração, porque a integração fica muito complexa ali para fazer, mas a gente consegue validar, vocês validam o produto e... O que a gente sugere, inclusive, é que o parceiro tenha um Open Connect instalado na empresa para servir como uma demonstração para o seu cliente e tudo mais e atender. Servir de aprendizado para ele também, né? Exatamente. Pessoal, a ideia hoje é entregar só a telefonia pura, muito pouco, né? Então, assim, vocês têm que entregar mais, não só além de WhatsApp, integração, porque senão você fica limitado ali, você perde para os concorrentes. Cara, eu e o João, a gente passou muito isso aí há 8 anos atrás. A gente ia em cliente, aí o cliente falava assim, não, eu quero integração com Power BI. Eu olhava para a cara do João, perdemos o negócio. Né? Quantas vezes, né, João? A gente perdeu o negócio. Cara, hoje é impossível a gente perder o negócio, posso garantir para vocês. A gente entrega qualquer coisa. Depois, quando entrar ali o time do Emanuel, ali eu vou mostrar para vocês o que a gente já fez aqui a nível de integração ia-estar. A gente já tem bastante case aí, a gente já ultrapassou os 100, mais de 100 projetos aqui ia-estar. Então, a gente já está muito bem preparado aí para isso. E a ideia é apoiar vocês para que vocês consigam ir mais longe. Em vez de cada um, imagina, montar um time de desenvolvimento. É caro, é dispendioso, demora, né? Você tem que ter um time ali, porque às vezes você não tem demanda, mas se você tiver o time, não tiver também na hora que tem demanda, ou seja, é um investimento pesado que tem que se fazer. E a ideia é a gente fazer parceria, como a gente já tem com diversos parceiros, e a gente ir mais longe, né? Inclusive, quando a gente trata o teu cliente, a gente tira nosso crachá da Inovacom e trata pelo nome da tua empresa. Então, quer dizer, a gente, inclusive, não colocou nem logomarca da Inovacom aqui atrás, justamente para não aparecer Inovacom em momento algum. Celso Novelli perguntou se a gente já tem alguma ideia de valores, mais ou menos, essa questão. A gente vai falar isso no final. Qual o nome dele? Celso Novelli. Celso, a gente vai falar de valores no final, tá? No final a gente vai falar dessa parte de valores. Pessoal, a gente vai passar para o Felipe. Vocês têm alguma dúvida? O Felipe vai mostrar um pouco o produto em si, tá? Por enquanto está tudo no PowerPoint. A ideia agora é a gente mostrar um pouco o produto, a troca de mensagem no WhatsApp, como funciona, uma IA atendendo, como funciona, como você consegue enxergar isso no ia-estar. Tá? Exatamente. Tudo bom, pessoal? Bom dia. Me chamo Azevedo, faço parte aqui do grupo da Inovacom e somente reforçando parte do que já foi dito aqui, né? Vocês vão estar conhecendo hoje uma plataforma bem robusta, desenvolvida ali exclusivamente para o ia-estar
Como forma de validação, né? Você já foi citado aqui que temos a presença justamente de parte da equipe, justamente de desenvolvedor, diretoria da IE estar aqui nos prestigiando, então trazendo a validação para o nosso sistema. Inclusive, eles já visualizaram, deram um aval e confirmaram que estamos de acordo ali, justamente a linha comercial, né? Que a Star busca trabalhar, né? Então, o que vocês estão vendo aqui é um produto dedicado, né? Obviamente não limitado, como já foi dito, com possibilidades de integração, possibilidades de eu estar conversando com outro sistema, seja para alimentar outro sistema, seja para eu consumir informações de outro sistema, sendo que a ideia central é justamente a gente trazer gestão. Então, tudo que a gente está falando aqui, principalmente, é trazer gestão para sua operação ou operação do seu cliente, perfeito? Então, vocês vão observar aqui, logo na página inicial do nosso sistema, que eu já estou demonstrando para vocês, a gente já cai diretamente num dashboard inicial, né? Onde eu consigo já olhar alguns gráficos, algumas métricas, bem como acompanhar atendimentos que se encontram em determinados estados, sejam eles abertos ou fechados no momento, independentemente da plataforma, do canal de atendimento que ele esteja atribuído no momento, né? Vocês vão observar que eu tenho aqui atendimentos no WhatsApp, eu tenho atendimentos no Messenger do Facebook, eu tenho atendimentos no live chat e também no SMS. Ou seja, independentemente do canal, eu consigo visualizar já nesse dashboard inicial, já na minha cara do sistema. Perfeito? Com a contabilização, chamados abertos e chamados fechados. Eu vou estar mostrando aqui para vocês mais algumas telas de dashboard, só para vocês terem aqui já um vislumbre do que vocês vão estar contratando conosco. Por exemplo, nós temos aqui o resumo executivo, que é justamente para poder ter uma visão geral, um olhar geral do que está ocorrendo no meu sistema. Lembrando, né, que os nossos dashboards eles também podem ser pesquisados de forma periódica. Então, tenho aqui os períodos, vou filtrar aqui por um período. Então, estou conseguindo enxergar os valores através das tabelas, bem como um gráfico na parte de baixo aqui, onde eu vou ter a evolução do volume de conversas, perfeito? E se vocês forem se atentar, quando eu passo o mouse aqui em cima, vocês vão perceber que cada quadro desse aqui é uma interação. Então, se eu precisar visualizar exatamente as mensagens que estão ativas agora, basta eu clicar aqui em cima do dashboard executivo e ele vai me jogar diretamente ali para o campo de mensagens, onde eu vou estar interagindo ali, visualizando aquele histórico de conversa, independentemente do canal. Vocês vão observar que nós temos aqui tags discriminando quais são os canais que estão ocorrendo esse atendimento, seja o WhatsApp, live chat, todos aqueles que eu já te falei anteriormente. E se porventura no futuro aí estar a atribuir mais canais, com certeza eles também vão estar sendo visíveis aqui, perfeito? Voltando aqui para o nosso painel inicial, eu também consigo ter essas visualizações por canais, né? Vocês vão ver que são bem gráficos bem distribuídos, bem intuitivos, não trazem as informações de maneira complexa, são fáceis de leitura, justamente para vocês baterem o olho, conseguirem fazer análise de maneira rápida, concreta e poder ter algum tipo de ação ou até mesmo gerar um tipo de relatório, seja para a gestão da empresa, diretoria, para apresentação, ou até mesmo para poder trazer algum esclarecimento para o cliente. Além disso, também temos dashboard sim para pipeline, perfeito? Com todas as informações, vocês vão ver que são gráficos bem distribuídos e também vamos ter um dashboard de análise temporal, justamente para poder entender ali como é que está o fluxo, né, a volumetria da minha conversa. Então, consigo enxergar o total de conversas, qual foi o meu horário de pico, isso é muito interessante, por exemplo, para empresas de call center, né, que realizam aquele atendimento massivo via chat, ou seja, qual é o meu horário de pico de atendimento, minha equipe dá conta, ou seja, eu preciso de mais funcionários naquele horário do que em outros horários, ou seja, mediante a gráficos simples, a métricas simples, você já consegue fazer toda uma redistribuição da cultura ali do seu atendimento da sua empresa, perfeito? Então, eu vou ter gráficos com valores, vou ter gráficos de temperatura, além disso, outros gráficos em coluna também para poder estar observando. Lembrando que todos eles são periódicos, então eu posso determinar um outro período para melhor análise, perfeito? Vou partir aqui para o campo de mensagens. O campo de mensagens é basicamente onde a ação está acontecendo, perfeito? Então, eu vou conseguir enxergar as conversas que estão sendo trafegadas ali dentro do IESTAR, tá, gente? Lembrando que a gente está falando de um produto totalmente integrado, totalmente voltado para o IESTAR. Felipe, a gente consegue ver isso no IESTAR? Consegue. Mas eu estou trazendo para vocês aqui de uma maneira unificada, de uma maneira visualmente mais limpa, nítida, né? E gerenciável, perfeito? Abro a conversa aqui, eu vou conseguir enxergar o histórico dessa conversa, né? Qual foi a interação, seja com a IA, seja com o atendimento humano, perfeito?
com possibilidade de visualização de histórico, ou seja, quais foram os tickets anteriores dessas conversas. Pode começar a conversar também com o cliente por aqui, né? Exatamente. Eu posso ter uma interação aqui, perfeito, com esse cliente. Depois eu vou estar fazendo uma simulação para vocês, um atendimento ali. Eu já estou até engatilhado aqui com um oi que eu dei para a IA, já é a primeira resposta, mas eu vou continuar a interação em tempo real. Também tem a possibilidade de fazer a transferência. Essa transferência eu estou fazendo para quem? Justamente para os usuários dentro do próprio IASTAR. Ou seja, cada usuário no IASTAR vai ter o seu próprio ramal. Essas conversas estão sendo trafegadas lá. Mas desde aqui da minha tela do Open Connect, eu já consigo fazer essa transferência. Vamos supor, eu sou o supervisor, estou fazendo aqui a minha gestão interna dentro do Open Connect. Porventura eu vi que esse atendimento não pertencia àquela equipe por um mau tráfego do cliente, alguma coisa do tipo, e eu decidi transferir. Não tem problema nenhum, eu posso vir aqui executar essa ação, ou até mesmo encerrar esse chat. Perfeito? Ah, nessa tá online, quer botar ali? Gabriel. Sim, claro. Deixa eu Perfeito. só terminar aqui. Deixa só o Felipe terminar, que a gente dá um intervalo. Aí depois que a Alexa falar, a gente passa para o Emanuel. Perfeito. Então, gente, continuando aqui no mesmo sentido, dentro dessa tela eu consigo já fazer uma pesquisa, tá bom? Então, vamos supor que eu quero achar um chat, independentemente do canal, que ocorreu com algum determinado cliente, eu posso vir aqui fazer essa pesquisa ou fazer algum tipo de filtragem, tá bom? Seja para as conversas abertas ou somente as conversas fechadas. E aqui vem também um dos nossos pilares dentro do atendimento. Um dos principais eu vou mostrar durante a interação, que é a própria IA, tá bom? Mas aqui eu quero mostrar um dos pilares do nosso sistema, que é justamente o CRM, como a gente diz. Ele é conceituado no modelo Kanban, né? Que é o método ágil, né? Popularmente conhecido pela área de vendas, né? Ou funil de vendas, justamente para poder trazer um gerenciamento. Mas, obviamente, ele não serve somente para isso. A pipeline, né? Ou funil, ou Kanban, seja qual for o termo que vocês queiram usar, ele serve para gerenciar processos, né? Processo é tudo aquilo que tem início e tem fim. E se vocês olharem as listagens sempre começando da esquerda para a direita, vocês vão ver um sentido histórico lógico, onde eu tenho o início sempre começando da esquerda e um progresso sempre evoluindo ali para a direita. Perfeito? Então essas listagens, elas vão fazer o acompanhamento do cliente. Cada card aqui, como já foi dito, ele vai estar atrelado a uma conversa com as informações pertinentes. Se eu clicar dentro dos cards, vocês vão ver que eu posso ter o título, justamente que eu já enxergo do lado de fora, a empresa, o valor, de repente, daquele negócio. Vamos supor que eu estou trabalhando exatamente na área comercial, então trabalho diretamente com vendas. Eu posso precificar o meu produto no card, determinar uma prioridade, fazer uma movimentação, obviamente, aqui também. Posso botar o nome de um contato, telefone, entre outras informações, inclusive notas. Perfeito? Ou seja, para eu poder trazer as informações daquilo que foi tratado e até mesmo trazer atualizações futuras. Certo? Pessoal, só lembrando... O pipeline pode ser para qualquer... Pode criar vários pipelines. Exatamente. Eu posso criar diversos aqui. Obviamente, eu estou mostrando... Aqui eu vou dar um nome. Vocês podem criar qualquer tipo de pipeline. Não necessariamente, como o Felipe falou, normalmente mais comum é o de vendas. É o de vendas, exato. Mas você pode criar um pipeline de suporte técnico. Exato. Ali toda etapa ali de um suporte técnico. Você pode criar... A gente falou na frente de 1 e 2, depois da... Exatamente. Normalmente vocês têm suporte igual a gente, né? A gente pode criar ali um funil. O mais conhecido é realmente o comercial, mas, como eu falei, para gerir processos, né? O André bem disse aqui, poderia criar um funil de suporte, poderia criar um funil de projetos, poderia criar um funil de tarefas, poderia criar um funil simplesmente só para recepção de leads, não precisaria nem ter o restante das etapas, mas só para eu saber quem está chegando. Vamos supor, vocês fizeram o tráfego pago de vocês lá na plataforma, mas o WhatsApp está atribuído aqui dentro do IASTAR, vinculado no Open Connect. Vocês vão conseguir gerir essas conversas aqui dentro do funil, obviamente também dentro do Open Connect, para poder estar interagindo de um tráfego pago que foi feito lá na sua base do Meta. Perfeito? Então, aqui o funil, ele é personalizável. Então, vocês podem criar o funil que fizer sentido para vocês. Tá bom? E, obviamente, tem a movimentação também dos cards. Ou seja, arrastando, seja mediante algum tipo de automatização, aí fica a critério da negociação que for feita depois com o nosso time comercial. Perfeito? Mas você vê aqui na nossa empresa como que a gente utiliza, tá? A gente tem tráfego pago que a gente paga a terceiros para fazer e tem um tráfego que a gente faz aqui dentro de casa. O lead do tráfego pago da empresa terceirizada, ela cai num card e o nosso lead interno cai em outro, até para saber por onde está vindo mais leads, de que forma a gente está tratando melhor o nosso
Exatamente. Já salva automaticamente. Quando vem o lead, já vai no card certinho. Ou seja, não tem o risco, não jogou no CRM, não, já vai. Eu sei de onde veio. Ele já cria um tag da onde veio aquele lead. Exatamente. Vocês vão poder observar aqui embaixo que eu tenho algumas tags atribuídas a esses cards, justamente para poder medir ali, né, a probabilidade de fechamento daquele cliente, se ele é um lead quente, um lead frio, se ele só especulou, se ele realmente tem interesse real. Ou seja, vocês vão conseguir ter toda a gestão de vocês na palma da mão de vocês. Perfeito? Aqui, só trazendo um ponto interessante, é que eu também tenho como pesquisar. Obviamente, isso aqui é uma pipeline, mas vamos supor que eu tenha aqui 200 cards atribuídos. Vai ficar inviável eu olhar simplesmente fazendo o scroll down, scroll up aqui, para poder achar esse card. Eu posso vir aqui pesquisar pelo nome do cliente, seja ele a empresa, seja o nome próprio da pessoa, até mesmo alguma outra informação que pertença a esse card. Perfeito? Agora, um ponto interessante. Felipe, você vai falar de configuração? Não, eu só quero mostrar para vocês como é simples a construção da IA dentro do sistema. Essa IA ela não precisa ser construída de maneira externa. Ela fica integrada aqui dentro do OpenConnect. Aqui, por exemplo, vocês vão observar que nós podemos... Deixa eu abrir só um outro ambiente aqui para vocês. Mostrar um prompt de IA para você. Esse aqui é o cérebro da IA. É o prompt dela, justamente o comportamento, como ela vai agir, como ela vai atender. E vocês vão ver que ela não está feita de forma complexa, está feita de forma simples. Então, estou aqui dividindo em tópicos super simples, identidade da IA, determinei o nome, a persona, botei algumas regras, qual é a missão dela, o que ela deve fazer, ou seja, determinei o fluxo de atendimento dela. Isso tudo aqui eu posso estar fazendo, seja em uma IA à parte, né, utilizando algum outro recurso externo, mas também eu posso estar fazendo a geração da minha IA aqui internamente no sistema, gerar a minha IA, o prompt da minha IA com uma IA já que roda no OpenConnect. Ou seja, vocês não precisam estar buscando recursos externos para estar atribuindo aqui dentro do OpenConnect. A IA é construída dentro do próprio sistema. Então, vocês vão ver que eu tenho a tratativa aqui do prompt dela, né? Eu também vou ter a tratativa da base de conhecimento, podendo ser documentos em PDF, por exemplo, subir alguns aqui para vocês observarem. Página né? de e-mail. Poderia ser aqui um site de vocês. Felipe, vocês falaram que ela é privada. Sim, mas ela vai buscar exatamente no site, vai extrair as informações e vai armazenar aqui. Ela não vai navegar na internet, ela só vai extrair as informações do seu site. Ou, vamos supor, tem muitas empresas, né, que possuem toda a sua vida atribuída no seu site, todas as informações, serviços, seja o que for. Ela extrai essas informações, armazena e ela se torna a base de conhecimento para interação futura com o cliente, perfeito? Bem como o painel de integrações, que vocês podem estar realizando aqui, e a própria documentação em si, para aqueles que tenham um nível de conhecimento técnico e queiram aqui estar explorando integrações à parte dentro do sistema. Lembrando que nós temos equipe de desenvolvimento, que é justamente um dos nossos carros-chefe, então nós podemos realizar a integração 100% para vocês, tá bom? Nosso time comercial está aqui justamente para poder tratar e conversar com vocês a respeito disso. Pessoal, só para poder finalizar aqui, eu quero mostrar para vocês uma interação com a IA. Eu falei que eu já tinha começado, né, a interação, eu dei um oi, ela me respondeu segundo aquilo que foi atribuído no prompt. Vamos supor que eu queira falar aqui com a IA, me fale sobre... Essa IA está baseada no prompt que o Felipe mostrou lá para vocês. Tá? Exatamente. Então, aqui eu vou estar enxergando as interações que são feitas com essa IA, né? Aqui, acabei de escrever uma mensagem, vocês observaram que eu estava aqui digitando no meu celular, e a IA vai interagir trazendo as informações, ó. Então, ela falou, ótima escolha. É que o contato está salvo como Inovacom. A telefonia estar, ou seja, as informações que eu entreguei para ela a respeito do IESTAR, seja do IESTAR ou outros assuntos que eu entreguei aqui para ela interagir, ela vai usar como conhecimento para poder me informar. Aqui vocês vão observar que ela consegue encaminhar também um PDF, ela encaminha um link aqui, né, clicável, que eu iria interagir e ser encaminhado para esse PDF, onde tem, de repente, uma apresentação do produto, alguma coisa do tipo. Aqui também tem um modelo de integração que nós fizemos com o Calendly, que é justamente para poder, vamos supor que seja um ramo que faça agendamento igual o nosso. Nós agendamos reuniões no ramo comercial, mas poderia ser, por exemplo, uma clínica, algo do tipo. Eu posso estar realizando o agendamento diretamente conversando com a IA ou gerar um link, né, para que o cliente faça o agendamento dentro da plataforma de preferência do cliente. Então, vocês estão observando aqui que essa interação com a IA ela é dinâmica. Ela me deu opções de números que eu poderia interagir, mas eu preferi botar aqui por escrito para vocês verem em tempo real que ela vai interpretar independente do que eu fale para ela. Lembrando que... Eu não fico preso ao chatbot. Exatamente.
Não é um bot que está atribuído, tá, gente? É literalmente uma IA. Eu vou conversar com ela, interagir, e ela vai corresponder de acordo com o prompt. Obviamente, a gente colocou... E se você falar assuntos que não tem a ver com a solução, ele sempre tenta te encaminhar para a solução. Exatamente. Se você falar, "Pô, vamos tomar um chopp, ou alguma coisa do gênero, vai falar, eu não posso tomar um chopp, mas eu gostaria de apresentar um pouco do produto. Ou seja, ela Trazer sempre para começar. trazer sempre Exatamente. do teu lado. Ela é construída exatamente, nós construímos nossa IA exatamente para ela se ater ao contexto dela. Se ela vai falar sobre Star, Open Connect, ela não vai fugir desse contexto. Então, ela não vai falar sobre a Copa do Mundo, que é assunto no momento, nem outros assuntos. Então, pessoal, só para vocês entenderem, o WhatsApp está lá no Iestar, né? O Open Connect está em nuvem. Tu vê que quando veio ali, ó, transmitido via API, ou seja, quando bateu lá no Iestar, ela mandou via API para nós, para o Open Connect, o Open Connect respondeu. Então, não tem dificuldade. Se precisar transferir para o atendente, eu vou jogar para o atendente do Iestar. E a informação fica toda lá no Estado. A informação está toda no Iestar. Ou seja, aqui eu só trago uma inteligência. Por exemplo, se a IA resolver ali, vamos dar um exemplo aqui dessa do Felipe. Volta ali, Felipe. O Felipe botou. Imagina que vocês fizeram um tráfego pago de vocês, na empresa de vocês. Aí vocês estão vendendo o Iestar, o Open Connect, ou outro produto. Aí o cara clicou no teu anúncio, pô, aí começou a interagir com a IA. Aí ele bota, pô, eu quero saber o telefone de Iestar. Aí eu vou lá, mando a documentação da Iestar e dou já uma opção de agendar a demonstração. Aí o cliente agenda a demonstração, no dia, a hora que ele quiser, e pronto. Quando você chegar segunda-feira, você já tem ali o teu cliente agendado. Isso aqui é um exemplo prático. Ou em tempo real, eu posso te transferir para um atendente, tá? Que é o caso agora. Quando ela botou me transfere para o atendente, ela, via API, ela transferiu para a fila lá do Iestar. Né? Então, IA, ela recebe do Iestar e quando ela tem que transferir, ela transfere. O Felipe vai mostrar aí, ó. Aqui. Já está com o Já está dentro do Iestar. Já está no o histórico todo da conversa está aí também. Está dentro do Iestar. Ó, ele pegou toda a conversa, inclusive da IA. Ou seja, o atendente, quando recebeu, ele sabe toda a interação que ele fez com a IA. Ou seja, eu sou atendente, no caso aqui o Felipe, né? Sim. Ele está vendo toda a interação que foi feita com a IA. Então, é bem tranquilo, assim, dele dar prosseguimento na conversa. Exatamente. E aqui, como eu estou como usuário do sistema, posso pegar esse atendimento, já que ele foi transferido para uma fila, né? Ou seja, eu poderia ter uma equipe coletando esses atendimentos ou transferir diretamente para um ramal, né? Com todas as possibilidades que mostramos antes, né? Com transferência e tudo mais. Ou seja, vocês estão vendo os recursos aqui dentro do Iestar, mas eu estou trazendo toda essa gestão, toda essa unificação para dentro do Open Connect. Perfeito? Só um além aqui, gente, para mostrar, a gente também traz a questão do softphone, perfeito? Que é justamente para poder realizar os atendimentos via voz. Se eu clicar em cima, ele de fato ele vai estar fazendo uma ligação, interagindo com esse cliente, com as possibilidades que eu trago aqui. Eu posso mutar, puxar um teclado, botar uma voz. Com Iestar. Integrando com o Iestar. A gravação pode ser feita no Iestar, a gravação daquela chamada e tudo mais, tá? Ou seja, eu não preciso estar basicamente com o meu aplicativo Linux aberto. Toda a minha operação está rodando aqui dentro do meu Open Connect, perfeito? Então, quando a gente falou trago a gestão, de fato a gente traz toda a gestão do PABX, que muitas das vezes está espalhado em diversas telas, para um lugar unificado, bem organizado aqui. Ou seja, é um complemento para aquilo que já é um produto consolidado. A gente trouxe aqui uma melhoria. Perfeito? Algo além, um a mais, um produto para inovar aquilo que já é realmente consolidado e grande no mercado. Perfeito? A parte. Obrigado, Luiz. Bom, a Alessia e o Jerome, eles estão aí, a gente vai abrir aqui o vídeo deles, para eles falarem um pouco. E agradecer a eles, queria agradecer muito a Iestar pelo apoio, tá? Sem eles, a gente não conseguiria chegar nesse nível de produto que a gente conseguiu criar. Tá? Exatamente. Permitir. Então, aí. Pode falar que está permitido. Tem alguma pergunta, não? Tem uma Pensei. Não, vamos responder a pergunta aqui. Anderson Conceito, bom dia. Essa troca de mensagem do WhatsApp também funciona com envio e recebimento de áudio? Sim, funciona, o Anderson. No caso, nós estamos realmente totalmente ativo e receptivo. Isso vai desde mensageria até a parte de áudio, tudo bem? Dependendo da questão da IA... Gravar áudio no WhatsApp. Gravar áudio no WhatsApp, sim.
A gente vai botar IA para interpretar isso. Inclusive, temos clientes que a IA interpreta, inclusive, imagens, boletos, etc. Mais perguntas? Não, foi até mais essa. Tá bom. Cadê a câmera dessa aí? Tá aí? Não, mas ela tem que habilitar lá. Alessia, how are you? Can you Good. open your Ela tá falando. I don't Your have video. permission for Ah, the calma aí, camera. perdão. É que no Could meu you also give permission aqui- to Jerome? Sorry. Inclui o Jerome também. Hold on one second. Bom dia. Bom dia. Bom dia. So, it's possible to give permission also to Jerome? Perfect. We are opening now. Bom dia a todos. Pessoal, acho que todos eles já conhecem a Alessia e o Jerome, tá? São os executivos máximos da Iestar. E foi quem nos deu apoio aí para a gente chegar no produto nesse nível. Tá? Good morning, everybody. So my name is Alessia, and me and Jerome, we are working on the Brazilian market. And thank you all for your support. And I hope this webinar is informative. Jerome, if possible, to switch on your camera. Hey, I open it. Yeah. Hello, guys. Thank you. Thanks a lot. Thanks for Thank you. everything, Alessia. I hope you can grow your business in Brazil. Okay. For sure, I'm positive. Novacom is here to help you to increase the business. Thank you. Thanks for your efforts also. Okay? Ok. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Queria só dar uma pausada. Só pra- Tchau, obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Isso aí, pessoal. A gente fez o trabalho aí junto com a Estar, né? Mostrando para gente, mostrando o que a gente entende que o mercado necessita. Não foi um produto aleatório, né? A gente tem uma área aqui que a gente estuda o mercado, tem uma área comercial, ou seja, e a gente quer, junto com vocês, a gente levar a marca Estar cada vez mais forte, né? E levar um produto cada vez mais robusto e mais customizado, tá? Então, em relação ao Open Connect, não sei se ficou alguma dúvida, só para a gente ver. Não, perguntei Volans, bom dia, meus amigos. Parabéns pelo empenho da equipe. Agora, uma dúvida. Temos vários números de WhatsApp Tem vários números de WhatsApp cadastrados na empresa. Um deles específico da secretaria do dono. Desculpa, da secretária do dono. Quando qualquer usuário for enviar uma mensagem, ele vai selecionar um número dentro dos cadastrados do WhatsApp ou conseguimos restringir um range apenas para uma equipe para não enviar o número da para a secretária do dono? Ou seja, ele pensa o seguinte, ele tem vários números, ele só quer que chegue em um range específico desses números. Olha, se você, pelo que eu entendi é o seguinte, se eu estiver errado, se você não quiser que hoje esse número específico não receba mensagem, não entre no caso do sistema da IA, a gente não coloca ele nesse range, a gente só coloca somente os números selecionados. É totalmente configurável, entendeu, Walter? Separado. A configuração, inclusive, dos números, o WhatsApp é dentro do Iestar. Ali você define que aquele número lá vai ser pedido ou por uma fila ou por um número específico. Exato. E aí de acordo com isso, você Iniciar a conversa também, né, Léo? Iniciar a conversa, tu vai selecionar o WhatsApp, né? Quando eu iniciar a conversa, você vai selecionar o WhatsApp, ou seja, no caso da secretária dona, ela vai usar esse número e o resto dos funcionários vão usar outro número. Isso aí é totalmente configurado e tranquilo de fazer. É a gente que define, junto com vocês, as permissões e os direcionamentos dos números, entendeu? A contratação da IA, na verdade, a IA ela já vai no preço do nosso produto, tá? Você não vai precisar contratar uma IA. Só o LLM que a gente vai entregar para vocês, não é isso? Eles vão, o que acontece, Anderson? A IA, como o João falou, já é nativa. Tem uma IA dentro do nosso produto. O LLM tem que ser contratado por vocês, que vocês podem encontrar qualquer um, Gemini, OpenAI, qualquer um. O Gemini é o principal, mas tem consegue botar os outros também. Normalmente a gente trabalha mais com o Gemini porque a gente entende que tem uma melhor relação custo-benefício, ou seja, Custo menor. né, tem um custo menor e boas respostas, boa performance e tal. Então a gente recomenda o Gemini
mas não é obrigatório usar o Gemini. Isso aí tem que ser contratado direto por vocês. Normalmente, para os nossos clientes, a gente contrata e já entrega com um LLM. No caso, vocês, sugiro que façam a mesma coisa. Né? Nesse E caso. passar o link para os clientes de vocês, que é mais interessante. Isso, exatamente. Exatamente. Tá? Então, pessoal, mas se tiver alguma dúvida do Open Connect, sem problema nenhum, a qualquer momento vocês podem perguntar, não tem nenhum problema. Eu agora vou passar a palavra aqui para o nosso super sênior aqui, Emanuel, que ele é o líder aqui da parte do Open Tools. Ele já faz isso há 7 anos, apesar dessa cara de novo dele, eu cobri que ele é o super baby, mas ele já tem muita experiência, ele já entregou o manual brincando aí. Dos 1.500 projetos, provavelmente ele já entregou provavelmente a metade, né, mano? Uns 800 a 900 projetos. Então, cara, pode ter certeza que se vocês perguntarem alguma coisa e ele falar que não pode, é porque não pode. E acabou. Não precisa perguntar para mais ninguém aqui na empresa. Tá? Então, o Manuel é autoridade aí no assunto. Né? Como eu até brinquei com ele agora, ele realmente é o pai da criança, né, Manuel? Esse filho é meu. Do Open Tools aí para estar. A gente já está consolidado, a gente já faz qualquer tipo de integração. Eu antes dele iniciar, eu vou dar alguns exemplos, se o João quiser complementar aqui, tá, João? Porque eu acho que é importante vocês visualizarem o que entregar. Então, vamos lá. Vamos começar pelos dashboard personalizado. O Emanuel vai mostrar com detalhes o que a gente entrega. Dentro dos dashboards, por exemplo, tem coisa que tem dentro do Estar, pesquisa de satisfação. Mas a maioria dos clientes não querem a pesquisa de satisfação básica que tem no Estar. Então, a gente vai criar uma personalizada. Controle de pausas. Às vezes o cliente quer alguma coisa personalizada. Normalmente o supervisor não quer coisa pronta, ele quer personalizada. Né? Ele quer dizer, eu quero apertar esse botão, fazer isso. E é isso que a gente faz. Tá? Muitas vezes ele quer, no caso do CRM dele, trazer, no caso, o link da gravação para dentro do CRM, trazer, no caso, informações para dentro do CRM que estão lá no E-Star, e a gente consegue trazer essa integração também. Foi até bom o João falar. Até integrações nativas, tipo que tem Salesforce, que às vezes o E-Star já tem, normalmente, às vezes, não atende o que o cliente necessita. E aí a gente vai fazer uma integração personalizada para aquele cliente. Aí a Emanuel vai passar mais detalhes do que pode ser feito. Para você ver, a gente teve um cliente nosso, que ele, na verdade, é uma rede de farmácia, com mais de 150 farmácias, e queria criar um número único nacional. E aí, o que acontece? Hoje, a gente, através do Emanuel, a gente criou uma solução onde, quando o cliente entra, ele diz o CEP e eu jogo sempre para a loja mais próxima. Então, quer dizer, já a localização em cima do sistema, todo um sistema criado. Uma integração para isso, tá? Ou seja, a gente consegue criar... E depois eu tenho um dashboard, sabendo quantas ligações caíram em cada loja. Então, a grande vantagem para essa rede de farmácia é que ela queria um encarte único, com um número único também, tá? De venda, e a pessoa entra por ali e pede o produto caindo direto na loja específica mais próxima para a entrega do produto. Ou seja, a gente consegue fazer fluxo avançado. Por exemplo, o outro que o Emanuel também entregou. O cliente digita lá o CNPJ, eu vou lá no CRM do cliente, consulto e vejo se ele está inadimplente. Se ele não estiver inadimplente, eu já jogo ele para o financeiro. Já jogo ele para o financeiro e ele não pode dar prosseguimento no atendimento. Tá? Segunda via de boleto, esse tipo de coisa muito básico. Ou seja, a gente consegue fazer qualquer fluxo avançado que entre digitar CNPJ ou consulta por geolocalização. Ou por telefone ou por WhatsApp, tanto faz. Tá? A pessoa pode entrar no telefone, discar o CPF dela e pedir a segunda vez do boleto, ou ela pode entrar no WhatsApp ali e correr da mesma forma. Outra coisa que dá para fazer no CallFlow, a pessoa está lá na fila, guardando, e eu dou uma opção de digitar, por exemplo, 5 e eu jogo já uma mensagem para o WhatsApp dele. Isso é bem legal, o pessoal usa bastante. O cara está lá estressado na fila, no telefone, não tem operador para atender. Eu dou uma opção lá na URA, digite 2 para ser contactado via WhatsApp. Quando ele desligar, automaticamente eu mando uma mensagem para o WhatsApp dele. E ele continua a conversa no WhatsApp. Continua a conversa no WhatsApp. Ou seja, tem N possibilidades, pessoal. A ideia aqui é que vocês, quando estiver negociando com o cliente, tenham isso em mente. Não porque às vezes você fala assim para o cliente,
não, isso aí não faz não. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai buscar um concorrente que faça isso, entende? Então, às vezes, o cliente da casa mesmo, né, eu vejo muito parceiro, pô, André, se eu não atender isso aqui, agora eu vou perder o cliente. Ou seja, quando o cliente pergunta, porque ele tem uma necessidade. Então, cara, traz para a gente, por mais louca que seja a solicitação do cliente, que normalmente a gente consegue atender, tá? Então, o que o Emanuel vai apresentar é o Open Tools, né, que é uma gama de soluções para estar, né? A gente pode até botar aquele slide aqui daquelas soluções, ou seja, que a gente pode entregar customizado aí para o cliente de vocês, tá? E aí a gente vê caso a caso, de acordo com a demanda. Boa parte dos parceiros já sabe o que a gente faz aqui, que eu estou vendo aqui, algumas empresas já trabalham aqui com a gente, e a gente personaliza isso para a Iestar, ou seja, o Iestar já vai entregar ali uma solução bem robusta e a gente vai entregar coisas adicionais personalizadas para o cliente, tá? Então, Emanuel, passar a palavra aqui para o Emanuel. Vou compartilhar aqui. Nesse cumprir minha tela? Sim. Tá bem. Então, pessoal, aqui, para iniciar, né? Então, aqui a gente, quando fez algumas migrações no sistema, a gente chegou muito com problemas parecidos que a gente tinha no outro sistema. Que seria o quê? Dashboard para ligações realizadas, né? Então, hoje, por exemplo, no Igestar, ele é muito forte também para call center. E o cliente, ele tinha tanto o call center quanto o ativo, né? Então, o que ele pediu? Falou assim, pô, cara, eu preciso dessas informações que ele tem aqui no call center, né? Tipo, essas mesmas estatísticas, só que para ligações de saída. Então, basicamente, a gente foi e fez esse dashboard para ele. Então, por aqui ele consegue ter uma estatística, né, de quantas ligações foram realizadas, dessas ligações, quantas foram atendidas, quantas não, tá? Aqui tu também consegue saber o TMA, né, que seria o tempo médio de atendimento dessas ligações, tá? E aqui seria uma taxa de atendimento. Essa taxa de atendimento, literalmente, falando da porcentagem, né, das ligações que foram atendidas, tá? E aqui a gente também consegue botar escalas de cores. Então, fala assim, pô, então, se tiver entre 40% e 60% fica laranja, depois disso fica verde, então seria um bom atendimento. E anterior a isso, né, ficaria em vermelho, tá? Então isso aqui é tudo personalizado. Ok? Aqui ao lado também a gente tem essas mesmas estatísticas, só que agora ele vai te trazer, né, o dado tanto da atendida quanto da não atendida e vai te trazer tipo isso aqui em gráfico de... Tem clientes nossos que, por exemplo, pediram no próprio dashboard para colocar ali na ponta o link de gravação. Então, por aqui você já clica ali e já começa a escutar a gravação da chamada também, tá? Exatamente, tá? Então, a gente, pessoal, complementando aí, né? Então, tipo, a gente tem esse dashboard aqui, por exemplo, e a gente tem o player de gravação. Então, clicando aqui, ele automaticamente acessa as gravações que estão no seu Iestar, tá? E reproduz para o cliente, tá? Então, é mais uma facilidade para ele também. Isso aqui, desculpa, não. Isso aqui foi desenvolvido para um cliente, tá? Então, o cliente constrói junto com a gente. Pô, mano, eu preciso disso. Isso leva tempo. Normalmente, a gente leva aí uma semana, né, mano? Uns 10 dias, 12 dias. É uma coisa altamente personalizada. Posso dar para outro cliente? Com certeza. Com toda certeza. E aí é isso que acontece. Normalmente, a gente mostra para os clientes, ó, eu já tenho esse, às vezes ele usa 100%, ele pode usar parcialmente, né? Esse é um dashboard muito relevante. Por quê? Porque são ligações de saída, não tem nada parecido no Iestar, ou seja, é uma coisa altamente personalizada para o cliente. Tá? Isso aí. Então, esse dashboard também, a gente, além de trazer informações que ele já tinha, né, lá no onboard, a gente complementou com uma estatística. Né? Só um parênteses aqui. A gente fez um dashboard aqui para a nossa área comercial, por exemplo. Eu tenho aqui 5 vendedores. E eu queria saber quantas ligações cada vendedor faz, quanto tempo fica a ligação, ou seja, eu passo a saber, inclusive, consigo escutar a gravação, ou seja, por aqui a gente consegue enxergar exatamente vendedor a vendedor, quantas ligações estão feitas, qual o total de tempo falado, qual o tempo médio em cada ligação. A gravação eu consigo pesquisar naquele momento. Então, isso ajuda muito a área comercial também de ver a performance de cada vendedor. Tá? Isso aí. Perfeito. Então, só voltar aqui, né? Então, tipo, a gente trouxe também essas estatísticas aqui para ele saber também uma volumetria de hora a hora. Então, ele consegue saber qual é o horário que ele tem melhor atendimento, né? Tipo,
qual foi a porcentagem, né, dessas ligações que tiveram mais aderência do cliente, tá? E aqui também a gente tem a performance por ramal, né? Então aqui tu tem que saber quantas dessas ligações cada ramal fez e quantas o cliente atendeu e quantas não, né? Então ele também a gente traz aqui uma porcentagem, né, dessas ligações que foram atendidas, tá? E aqui é a mesma coisa lá em cima, então a gente consegue botar também escalas de cores, né? Essa escala de cores também é totalmente customizada, beleza? E o tempo médio de atendimento. Aqui abaixo também a gente tem essa mesma tendência, né? Então aqui seria, tipo, aqui esse gráfico aqui em azul, você pode ver que seria o total de ligação e abaixo seria o atendido. Então você tem consegue ter um comparativo de quantas das ligações, né, foram atendidas e você consegue acompanhando ali durante todo o fluxo, tá? Aqui, como você pode ver, né, eu coloquei para exibir os últimos 7 dias, mas se você quiser exibir os últimos 30, os últimos 90, também é apenas você dar um clique aqui e ele automaticamente aplica no seu dashboard. Ok? Ou seja, pessoal, esse gráfico aí é a produtividade das pessoas que estão trabalhando. É um ativo. A pessoa, né, só trabalhando ativo. Se você não tiver dados, você não sabe o que a pessoa está fazendo. A verdade é essa. E aí você consegue ver claramente ali, ó. Um fez 324, outro fez 277. Não sei se eles trabalharam exatamente todo mundo ao mesmo tempo. E a taxa de atendimento, porque também, né, muita gente tem um volume muito grande de ligação, mas pouco atendimento, né? E ali mostra claramente um gráfico simples, que ele não precisa ficar manipulando Excel para gerar nada, ou seja, a gente já fez um gráfico que entrega a produtividade para o cliente. O cliente precisa ver valor agregado, né? Você tem que entregar para o cliente dados que ele precisa, né? E aí, o valor que você cobra, barato ou caro, né? Se você entrega ali o que o cliente quer, realmente é diferenciado. Acho que isso aqui leva a um outro nível aí porque se você só ficar ali no PBX, se for PBX ou outro PBX, ele vai comparar preço. Eu tenho ramal, eu tenho fila, o meu também tem, né? Quando você começa a entregar personalização, aí você se diferencia. Fora a fidelização, você segura mais tempo que o cliente na base. Ele sabe que para ele chegar naquele nível de customização, vai demorar no outro parceiro, e às vezes nem vai chegar, né? Exatamente. Exatamente. E além disso, você também consegue entregar para o cliente o quanto de tempo ele economizaria, né? Tendo que fazer esse relatório, tipo, ou botando alguém para extrair um Excel, fazer um Power BI. Sim. Você consegue falar assim para ele, pô, isso aqui você não precisa, basicamente, no momento que você quiser, você vai acessar aqui e você vai ter acesso às suas informações. Exatamente. Ok? Legal isso ali, né? Sim. Então aqui eu tenho aqui alguns outros dashboards, né? Então, basicamente, são tipo, com informações gerais, né, de que aconteceu. Então, esse aqui, por exemplo, é por fila, né? Então, para você saber quantas dessas ligações foram atendidas, quantas não foram atendidas, quantas foram desistentes, tá? Aqui a gente compõe isso aqui gráfico de hora a hora, né? Então, como eu selecionei aqui 7 horas, né? Então, ele consegue ir somando, né, hora a hora, para você ter um acompanhamento, por exemplo. Às 14 horas, somando todos os dias, teve tantos atendimentos, tá? Se eu quiser colocar aqui também de um dia específico, por exemplo, de hoje, ele automaticamente já mostra aqui e mostra, tipo, às 10 horas hoje teve uma ligação, às 2 da manhã teve duas, entendeu? Aqui abaixo a mesma coisa, né? Eu consigo ter esse log, né, de ligações. E esse cliente também ele tinha uma fila específica, que era do 0800, ele pediu para deixar separado para ter um foco nessa outra fila, tá? Tem uma aqui top rank, né, também, que seria para você fazer um ranqueamento dos operadores, né? Então, por aqui você teria, tipo, como colocar vou ter que confirmar. Então, tipo, botei 30 dias, né? Então, aqui seriam os 5 operadores que mais fizeram ligações nesse período, tá? E aqui abaixo seriam os 10, né? E aqui você tem uma escala, com uma cor diferente, né? O operador que está em primeiro, né? Então, normalmente seria o que mais fez ligação nesse período, ok? E aqui abaixo também você consegue ter dados de todos os operadores. Então, consegue, por exemplo, o último fez apenas uma ligação contra o primeiro que fez 126. Então, consegue ter mais variedade, né? E se for algo realmente assim, isso aqui não faz sentido, você pode sentar e conversar com o operador para entender o que realmente está acontecendo, tá? Teve um cliente nosso pediu o top rank e o menor, né? Exato. Quem estava fazendo menos ligação. Até para ele controlar, no caso, e reclamar de quem está fazendo menos ligação. Ele ficava o dashboard na sala do dono. Ele ficava com a telona lá, ele olhando o dashboard o dia inteiro, dentro da sala dele. Pra você ver. Aí ficava lá com o dashboard passando em slides, né? Tipo, ficar trocando. Top Sim. mais, top menos. Então aí ele conseguia ter. Exatamente.
Todos esses dashboards são casos reais, tá, pessoal? Isso aí não foi uma coisa realmente demanda de cliente. Isso é de uma concessionária de carro, não é isso? Esse acho que é da... De aeroporto. De aeroporto. que Isso tem aqui, ligação do isso exatamente. aqui é ligado à área de aeroporto, tá? São gráficos reais mesmo, isso aí, tá? Exato. E é bacana, né, que realmente todos são personalizados, ou seja, Sim. atendendo à necessidade do cliente. Então, Uhum. aqui ele trazer esse problema, mas Não, deixa eu só mais um pouquinho. Tá, então, tipo, também temos só esse painel aqui, tipo, basicamente mais um, né? E só complementando também, né, que, tipo, tinha aquele dashboard lá, o primeiro que eu mostrei, que ele trazia as informações lá do Yestar, né? Então, esse cliente gostou tanto desse painel que ele pediu para replicar essa informação para ligações recebidas, né? Então, ou seja, a gente fez esse mesmo dashboard, só que para de entrada. Ou seja, tecnicamente seria a informação que ele já tem lá no Yestar na parte de call center, só que aqui ele tem de uma maneira muito mais detalhada e tem muito mais customizado de acordo com o que ele pediu, né? Então aqui tem informação da fila, né? Então, para saber o acompanhamento e porcentagem de atendimento de cada fila separado daqui. E esse cliente também pediu, pô, além da fila, eu gostaria também de saber o do ramal, para eu ter uma noção de quantos ramais, tipo, quanto cada ramal fez atendimento, tá? Só que como a gente sabe, né? No atendimento de fila, quando tem um não atendimento, ele não necessariamente é atribuído para um operador. Então, por isso é que aí embaixo ele só tem a quantidade de ligações atendidas desse operador, tá? Mas, se tiver algum cliente específico que ele assim, eu quero saber, tipo, quantidade de ligações que tocou nesse operador e ele não atendeu. Então, você também consegue colocar sem problema nenhum, ok? Mas também é só de tendência que eu já tinha explicado anteriormente. Tranquilo, pessoal? Tem uma pesquisa de satisfação? Tem até uns... Eu só queria mostrar a pesquisa que é de uma forma diferente da Restart, né? Uhum. De pausa tem? Não. De pausa? Tem um também. Queria só, para finalizar aqui, mostrar uma pesquisa de satisfação. Como eu falei, esta tem, só que eu não vou dizer que é básica, mas às vezes não atende o que o cliente quer. Ele precisa, normalmente, pesquisa de satisfação é uma coisa muito personalizada. Quais as perguntas vão fazer, né? Como que vai aparecer o gráfico em pizzas, quais as Não é notas. só avaliação, né? Diversos questionamentos. Tem coisa. E aí ele precisa de mais de um critério. Ele Sim. avaliar o atendente e precisa avaliar no caso de serviço. Botar link de gravação na pesquisa de satisfação para a pessoa. O fluxo de atendimento, se está saudável ou não. Sim, sim. O Emanuel vai mostrar aqui para vocês e depois a gente fala aí na parte comercial. E o controle de pausa também é interessante, tá? É outra coisa que o Manuel também vai mostrar. Muitos precisam controlar, no caso, quantas pessoas, todos os atendentes que tem na empresa, quantas pausas teve para banheiro, quanto tempo cada um ficou naquela pausa, pausa para lanche, pausa para N recursos específicos, tá? Sim. Isso. Então, tipo, esse aqui basicamente é um relatório aqui de pausa, né? Tipo, tem um pouco de informação ainda, né? Mas basicamente o que a gente consegue fazer, né? É extrair as pausas que a gente tem lá, aplicado lá no próprio Star, aqui para a parte dashboard. Então, por aqui a gente consegue também ter uma estatística de quanto tempo cada operador ficou em pausa. Aqui eu também consigo forçadamente colocar a pausa em algum operador, tá? E também consigo saber, tipo, o histórico de tempo, né, de cada operador, e o que ele clicou, cada pausa e tal, quando saiu, então tem um login logout deles completo. Entrou um ausente ali. Não. Alguém ficou ausente ali. É online, certo? Online. Exato. E aqui também seriam os operadores que estão em pausa nesse exato momento, tá? Então aqui, ó. É ele mesmo. Tá, aqui também é pista de satisfação, né? Então aqui a gente tem basicamente essa aqui, o cliente solicitou que tivesse duas pesquisas, tá? Então, duas perguntas, né? Então, ele pergunta primeiramente qual é o nível de satisfação, né? Com um serviço satélite geral, então, tipo, é para uma empresa específica. E qual a nota que daria para o atendimento, né? Então, ou seja, primeiro ele pergunta satisfação com o serviço que ele faz, né? E depois ele pergunta como é que foi o atendimento, porque aí você consegue ter mais uma ideia, né? Se como é que está o atendimento e se o serviço da empresa está bom. Então, nesse exemplo aqui, como você pode ver, aqui ele teve uma nota 5, uma nota 3, uma nota 4 para a empresa, mas todos os atendentes receberam nota 5. Tá? Então, ou seja, o atendimento foi bom, mas o pessoal não necessariamente ficou satisfeito com o serviço de internet que estavam fornecendo.
Eu também só tipo, um log para saber tipo, exatamente quem ligou, quem atendeu, o quanto que avaliou e tal. E também a gente consegue botar o link de gravação aqui, né? E quando ele clicar, ele automaticamente já escuta como é que foi o atendimento. Então, se tiver uma nota muito ruim, você consegue ouvir a gravação, entender, né? O que que aconteceu, tipo, por que que ele ficou tão insatisfeito? Se foi maltratado pelo operador. Essas análises geralmente você trabalha na insatisfação, né? Tá. Exatamente. A pesquisa de satisfação, na verdade, é para você ver o grau de insatisfação que você tem. E Exato. você só olha praticamente a insatisfação. O satisfeito você deixa para lá. Então, quer dizer, Vira estatística. aí você frisa na insatisfação real. Isso aí. Isso daí. Pessoal, a gente deu alguns exemplos bem práticos, tá? Para vocês verem coisas reais, né? Não coisas simuladas, né? Do OpenTools. Né? Só para finalizar, Manuel, só fala um pouquinho do CRM e as possibilidades que, Ah, tá. Perfeito. além aquela um pouquinho mais detalhes, entendeu? O que Entendi. ele poderia fazer. Não, tranquilo. Então, tipo, isso que o André falou, né? O que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer integrações com diversos sistemas de CRMs, né? Então, qual foi um exemplo que a gente tem aqui, né? Então, a gente tem aqui uma concessionária e eles utilizam um sistema, o Seonet, né? Que esse é um sistema que basicamente quase todos utilizam. E a gente vê essa integração que ele faz o quê? Quando o cliente liga para ele, ele automaticamente abre esse pop-up lá no CRM do cliente com os dados do cliente, tá? Então, a gente já tem como fazer isso. E também o processo contrário. Então, lá no sistema do cliente, ele consegue clicar apenas no botão para discar e ele automaticamente aciona o IASTAR para fazer a descagem para o cliente dele, tá? Então, isso aqui é uma facilidade. Além disso, também, quando o Felipe lá estava mostrando, né, a demonstração da IA, ele também mostrou lá, tipo, aquele enviou o link, né, para fazer o agendamento pelo Calendly. Mas se você, tipo, se o seu cliente tiver um sistema que faz o agendamento, a gente também consegue fazer integração com esse sistema e fazer o agendamento diretamente no sistema dele, entendeu? Então a gente não precisaria disponibilizar um link para ele, a gente poderia literalmente com a IA fazer a integração direto no sistema. Ok? Esse também, tipo, o André até tinha comentado, né? Isso a gente faz aqui também tem além de integração com CRMs, também consegue fazer URAs mais avançadas, né? Então nessa URA avançada que a gente fez, o que a gente consegue fazer a gente captura a informação do cliente. Então, por exemplo, o cliente ligou para a gente, ele digitou o CEP dele, né? E a gente consegue localizar, né? Qual é a unidade mais próxima dele, tá? Então, a gente fez a localidade mais próxima e fez a transferência diretamente. Mas também tem aqueles casos, tipo, tem 3 unidades que atendem. Você também consegue transferir para as 3 unidades diretamente, mesmo sendo filas distintas no próprio estado, tá? Isso aí, pessoal. Tem uma pergunta aqui Uma pergunta aqui isso. Sobre as ligações recebidas ou feitas pelo WhatsApp, é possível ter também gestão? Sim. Podemos. Ligação no WhatsApp não tem. Não, Esse tipo de mensagem, perdão. As ligações do WhatsApp não vão ter esse tipo de controle. A API oficial não permite, né, fazer ligações via WhatsApp. As ligações do PABX, como todo mundo já está acostumado, vão continuar ocorrendo sendo geridas pela PABX. O WhatsApp, a API dele, ainda não permite essa parte de ligações. Está sendo explorado pela própria Meta, né, que é administradora dos canais de WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Então, principalmente falando do tema que é o WhatsApp, ela ainda está disponibilizando atualizações para que possa ter a permissão, né, de ligações via API oficial, que não existe hoje, tá bom, gente? Ainda não existe. Se tiver alguma API, ainda é recurso beta, não aplicado de fato de maneira oficial. É simplesmente para questões de teste e tudo mais. Mesma pergunta, caso venha surgir, é questão de grupos. Grupos de WhatsApp em API oficial também não funciona, tá bom? Não existe ainda. A Meta não liberou. Ô, Wallace, a gente tinha um produto aqui que era um ciclante de WhatsApp, tá? Ou seja, a pessoa ligava pelo WhatsApp e nos jogava na fila de atendimento. A gente testou aqui essa solução, ela não era numa API oficial da Meta, né? Ela trabalhava com leitura de QR Code, só que dá muito problema. Ou seja, a gente não aconselhou, a gente inclusive parou de vender esse produto, tá? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Hoje ele autenticou no 3CX, faço e recebo. Via API oficial? Via API oficial? Não.
A meta não permite. Ele pode ter feito via, como o João Pedro falou, CIP-Trunk de O que ele WhatsApp. quis dizer ali, Léo, com aquilo ali? Autentiquei no 3. Oi? O João acabou de falar, via CIP-Trunk de WhatsApp, que algumas operadoras de Mas a gente for um CIP-Trunk de WhatsApp, que algumas operadoras trabalham nesse formato. Você consegue até fazer. A experiência que a gente teve aqui não foi muito boa, mas Vocês via CIP-Trunk, é isso? da mesma forma, Igual o que eles estavam usando lá. É isso? Isso. da mesma forma, você vai conseguir fazer isso tanto no 300 quanto no IESTAR. Se for o que eu estou entendendo, na verdade não é oficial, né? Você está fazendo isso no QR Code. Se eu estou entendendo correto, é isso, Léo? Se eu estou entendendo correto, Wallace, né? Você está fazendo não na API oficial, você está fazendo no QR Code, que não é permitido pela meta. Né? Isso aí pode estar sujeito a banimento. A mesma coisa que você usa, né, ele também não é banimento, tá? Exatamente. Fazer o não, já. O Rodolfo ainda colocou isso aí, Rodolfo. Então, na verdade, o que você está fazendo é através de QR Code, que não é permitido pela meta. Assim como a meta também não permite utilizar QR Code, todo mundo sabe que está sujeito a banimento. Quando você usa um CIP-Trunk no QR Code, é o mesmo problema. Ela fica sujeita a banimento aí, como o Rodolfo está colocando aí para mencionar. Você tem que ficar voltando ele. A gente trabalhou um tempo com esse produto aqui. A gente chegou a trabalhar e importamos aqui da empresa. E a qualidade não era boa, cara. A gente consegue. É o que a gente usava. Isso aí é Ele API mesmo, não oficial. A gente usava essa. Isso aí é API não oficial, tá? Eles são bons. O que acontece? Eles são bons, a garotada lá é muito boa, né, Léo? O pessoal é muito bom, a gente, menino muito inteligente, porém, cara, a gente botou em um cliente, começou a dar problema, a gente parou de utilizar. Não é um produto deles que é ruim, é a meta que derruba, porque não é uma API oficial. Então, tipo, eles começaram a classificar muito o número como spam. Então, ele começava a bloquear muito o número. Então, por isso que... Você corre o risco de perder seu número de forma permanente, entendeu? Se você tem um marketing forte no seu número e você utiliza fora da API oficial, você tem esse risco de perder o número e toda essa campanha que você fez, entendeu? Desculpa até refutar, né, o seu argumento, mas é porque, como a gente é uma empresa justamente especializada na área de comunicação, assim como os demais que estão aqui presentes, a gente também já explorou diversas ferramentas que existem no mercado, né? Então, a maioria por si só, a gente tem propriedade para falar a respeito disso. Tanto então, a gente já explorou. Oi? Tá cortando o áudio? Tá. Voltou? Então, só falando aqui, desculpa, né? Falando que picotou. Então, a gente, como é uma empresa especializada na área de comunicação, a gente já explorou diversas ferramentas que há no mercado, diversos recursos também são fornecidos, justamente para entender o que funciona e o que não funciona. E na nossa empresa, nós temos especialistas em determinadas áreas, desenvolvimento, meta, IA, justamente para poder ter esses respaldos e essa argumentação, até mesmo para servir como um conselho, um direcionamento. Você está utilizando, funciona sim, mas é bom ter um entendimento dos riscos, tá bom? Eu sugiro, só para finalizar esse assunto, usar a API oficial. Por isso que a gente fez um produto, inclusive, para a IESTAR, que só usa a API oficial. Normalmente, os grandes fabricantes só usam a API oficial, não faz sentido usar QR Code. Pessoal, a gente vai abrir o áudio para todo mundo e falar da parte comercial, tá? Então, quer dizer, vocês querem interagir, fiquem à vontade, podem falar à vontade. Tá? Vou abrir o microfone de todo mundo para a gente poder ter uma interação. Já adiantando, pessoal, a ideia é a gente marcar reuniões individuais com vocês, obviamente. Normalmente quem conduz aqui é o João Pedro, porque a gente faz questão de conhecer novos parceiros e dar as boas-vindas, tá? Então, vocês podem marcar, depois bota o meu contato do João Pedro ali, para quem não tem, né? E o grupo de WhatsApp também, a gente vai até mudar ali o nome, a gente vai manter o grupo, tá, pessoal? Ali para a gente poder desenvolver um trabalho, a gente poder se ajudar, a gente poder, vocês trazerem ideias, né? E a gente também se ajudar, não só em Novacom ajudar vocês, mas ter uma interação ali, para a gente ter um grupo de alto nível, para a gente poder levar a estar ainda num patamar mais alto ainda, né?
E esse é a nossa proposta. A ideia desse grupo, a gente vai colocar nessa também, o nome também nesse grupo, tá? Exatamente. A gente até conversou com eles sobre isso, tá? Exatamente. Tá? Até para eles verem o que está sendo tratado também. Tá? Então, normalmente o contato inicial aqui vai ser sempre eu ou o João Pedro, tá? Para a gente poder direcionar aqui melhor, mas as primeiras reuniões com certeza vai ser feita aqui por mim e pelo João, e para a gente poder falar de negócio também, entendeu, pessoal? O mercado está cada vez mais difícil, muitos concorrentes, mas, cara, isso aqui é o que a gente veio mostrar para vocês aqui, que é possível entregar diferente. Essa é a ideia, tá? De entregar diferente mesmo. Pô, obrigado, Ricardo. Obrigado aí pela... Tem uma mensagem ali do... Volta ali, que tem do Emanuel, com um elogio, Emanuel, que eu vou... Peraí, volta ali. Ali. Emanuel, excelente profissional. Matheus, pô, isso eu vou concordar 110% com você. Emanuel é fera mesmo, cara. Emanuel é top mesmo, tá? Como eu brinquei no início da webinar, se ele falar que faz, faz. Se ele falar que não faz, não adianta. Pô, não precisa nem consultar nem a NASA, que não adianta. É com ele mesmo, tá? Pessoal, em relação a valores, já abriu o áudio de todo mundo? Já está disponível, só eles habilitaram. Bom, o que acontece? A gente quis simplificar ao máximo o custo da plataforma, tá? A ideia é a gente não cobrar nada extra além desse valor. Então, o que a gente colocou como valor base é R$500 mensal, já entregando a IA, a plataforma como um todo, e o suporte junto, né? A confecção, a ideia é, em algum momento, a gente ensinar vocês também a configurar e tudo mais. Sim. Mas se em algum momento vocês acharem que o suporte tem que ser feito por nós também, não tem problema nenhum, sabe? E a integração também a gente não vai cobrar. A gente precisa entender ali qual é a integração, eu vou analisar, mas a princípio eu não vou cobrar a integração, tá? Você tem que me passar a demanda, eu vou conversar aqui com o nosso time e a gente valida, mas a gente faz. Por quê? Para poder entregar mais. Pessoal, o que a gente tem que fazer? Eu até conversei isso com o João. A gente precisa entregar mais para o cliente. Então, não adianta só ter que integrar a IA e automatizar algum processo. Ou seja, você vai falar, cara, eu vou te entregar o produto que eu vou botar a IA e ela vai responder, ela vai vender, ela vai agendar para você. É isso que tem que fazer, porque ficar fazendo IAzinha básica ali para blá, 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 não adianta. Tem que entregar realmente a automação. E é isso que a gente vai fazer junto com vocês. Para a gente fazer isso, a gente vai ter um custo alto inicial. Então, a gente precisa ali que, cara, tem uma retenção do cliente, fazer um trabalho ali realmente, porque quando a gente faz integração, quando eu não cobrar a integração, isso eu preciso diluir ao longo aí do contrato, né? Então, preciso também que vocês ajudem ali na retenção do cliente, ver se realmente é um cliente, né, que vai ali se manter na base, ou seja, a gente está fazendo pela primeira vez um trabalho diferente, de não cobrar integração. Todo mundo sabe, aqueles parceiros, que a gente cobra integração. A gente não vai cobrar. É desse produto específico, tá? Desse produto, exatamente. O Open Connect. O Open Tools, obviamente, já é desenvolvimento puro, não tá. Eu estou falando em integração, por exemplo, você botou uma IA no Open Connect, e aí você precisa integrar lá com o CRM externo. A gente vai fazer a integração. R$500 é por cliente. Por cliente. Não é, na verdade, o usuário, o que acontece? Você tem uma instância lá, e está com lá 32 chamadas simultâneas que tem lá 500 usuários. Esse é um cliente. Porque é R$500 por cliente. Ou seja, seria R$500 para esse cliente. Agora, se você tem 3 clientes desse tipo aí, você tem 3 sistemas que você vai precisar. Exatamente. E o LLM é de responsabilidade do parceiro, ou seja, o Gemini, o OpenAI, o ChatGPT, você vai fazer a contratação e botar sua API Code dentro lá do Open Connect. Tá? Mas a gente está sugerindo um preço de venda na faixa de R$990, R$1.000 no máximo, né? O que a gente está sugerindo é preço de venda. Agora, se você achar que você quer vender a mais, não tem problema, tá? Mas é só uma sugestão. Preço ali para não sair muito do mercado, para a gente não bater. Para ganhar volume. Para ganhar volume. A ideia é trazer volume nesse produto. Então, você já está entregando e está, você trazer algo mais para o cliente. Tem uma pergunta ali do Gabriel. Gabriel, não tem limitação para o cliente, número de WhatsApp e tal. Por quê? Isso vai estar no IESTAR. Então, vamos dar um exemplo. Se você tiver 3 números de WhatsApp, os usuários estão no IESTAR, né? Imagina que tu tenha 50 pessoas respondendo, né?
Então, o usuário está no WhatsApp. Então, no está. Então, não tem limitação por cliente de número ou de WhatsApp. Agora, a única coisa que a gente vai cobrar mais é se você precisar botar mais de uma IA, tá? Se você precisar cobrar mais de uma IA, aí sim, por exemplo, se você tiver vários números, teoricamente, aí eu vou considerar que o time vai ter que ter IAs separadas, tá? Aí eu vou cobrar IA a mais. Aí o nosso produto tem uma IA nativa, né? Se você botar vários números de WhatsApp, teoricamente, cada WhatsApp vai ter uma IA. Tô certo, Léo? Não, cada número vai ter uma IA separada. Não posso pegar uma IA para botar para vários números, vai ficar uma confusão danada. Alucina. E aí eu vou cobrar a IA à parte. E aí depois a gente vai mandar a tabela de preço, né? Esse e o João aqui, a gente está finalizando isso, depois a gente manda para vocês. Aqui, o Anderson perguntou aqui. Então, se eu tiver um cliente que possui, exemplo, 5 números externos e 40 atendentes de call center, o valor é de R$500 mais o custo da LN, por exemplo, Gemini. Então, se esses 5 números forem atendidos pela mesma IA, para o mesmo propósito, seria isso, exatamente. Agora, se você precisar de uma segunda IA, porque o tratamento do número é totalmente diferente do que está sendo tratado naqueles 5 números iniciais, aí vai ter um custo extra só da IA. Tá? Exatamente isso. Rafael, essa aqui é aquele que a gente falou. Caso um cliente final queira múltiplos usuários no Open Connect, exemplo, vários supervisores, é possível? Sim, sem problema. A gente pensou até em limitar para até 20 supervisores, tá? Só que agora, inicialmente, a gente não vai limitar, não. Deixamos aberto. Você pode ter quantos supervisores você quiser, tá? Olha meu coração. Olha meu coração aqui. Olha meu coração. Isso foi ao vivo. Meu Deus. Isso foi ao vivo. Tá bom. Promoção. Não, Rafael, a gente pode botar vários supervisores. A vantagem de ter vários supervisores também é que ele também vai ter acesso à conta ali do CRM. Mas é promoção, tá, gente? É a promoção. Limitado. Tem que fechar pelo menos aí 20 Open Connects, cara, para ter limitado. É brincadeira. Pode dar sim, Rafael. Tá? Pessoal, o áudio de vocês está aberto. Se vocês quiserem falar. Quem quiser interagir aí, falar de outras coisas, falar de. Eles mesmos militarem, liberar. Falar de estar, quiser falar de outra coisa. Tem uma aí já. A gente colocando. Tem um cliente que estamos migrando inclusive, hoje para o estar. A gente consegue colocar tipo uma POC para eles conhecerem. A POC pode ser feita quando vocês quiserem. A gente Com certeza. deixa uma semana de POC, a gente monta com vocês todo o ambiente e o cliente testa em cima disso. Tá? A POC a gente pode fazer sem problema nenhum, Anderson. Cliente migrando ou não migrando. Cara. E vocês testarem a solução também, não tem problema. O que a gente quer é que vocês conheçam realmente o produto para a gente poder alavancar, tá, pessoal? Essa é a ideia. É não deixar o concorrente entrar. Vamos fazer. Se vocês tiverem sugestões de colocar no produto, coloca lá no nosso grupo WhatsApp. André, João, acho legal colocar isso, a gente analisa com o nosso time de desenvolvimento, né? Bota em roadmap. O produto é nosso, desenvolvido aqui pelo nosso time, não foi terceirizado, não é parceria, não é nada. Foi feito aqui pelo nosso time de desenvolvimento. Então, a gente pode trazer melhorias a qualquer momento, criar novas funcionalidades, e junto com vocês vai ficar muito mais fácil aí da gente fazer isso. Muitas vezes o que a gente faz para um cliente, a gente acaba deixando no sistema. Então, quer dizer, isso melhora ao longo do tempo o produto, tá? Sim, sim. Bom dia aí, André, João, a todos aí. Bom dia. Manuel aí, que a gente, de vez em quando, eu chamo aí. Ainda continuando essa dúvida que eu tenho desse cliente, nós estamos implantando, inclusive agora de tarde a gente está indo para fazer os ajustes lá. Se ele, no primeiro momento, não for utilizar a IA, mas vai utilizar os recursos aí do sistema, então o valor é os R$500 mensal, correto? Exatamente. Tá. Porque, como é um centro de distribuição, talvez num primeiro momento eles não vão usar o recurso de IA. Nós vamos apresentar depois, mas aí a ideia é migrar com a plataforma já funcionando. Porque mesmo que você não use ali o potencial, Anderson, da IA, mesmo que queira criar um chatbot, você precisa ter IA ali para poder criar ali os menus. Não sei se tu viu o que o Felipe botou. Ele botou ali a opção 1, 2 e 3, ele criou, um chatbot, só que feito por IA. Só que no caso do Felipe, ele responde ou chatbot ou texto, como IA.
entende? Na verdade, é só para poupar tempo de Só pra digitação. poupar tempo de digitação. Ou seja, poderia escrever ia estar ou pode botar um que ele já entenderia. E Anderson, Ótimo. vou te falar, tem clientes, no caso, que na verdade vão contratar só o Open Connect para usar um dashboard lá dentro ou para usar outro tipo de solução e às vezes não vai ter nem atendimento de WhatsApp ali dentro, Sim, entendeu? sim, E aí a gente considera também a mesma condição, sim. tá? Tá, aí nesse sistema eu consigo enviar o áudio, né? Acho que já foi respondido. Enviar áudio e receber áudio também no WhatsApp, né? Sim, Exatamente. sim. Conversa com a IA por áudio é tranquila. Ela entende o teu áudio e responde em texto, tá? Sim. Tá. E eu consigo, por exemplo, fazer a integração, usar um PBX aí, porque é o que a gente está pregando problema com a 36X aí. A gente usa hoje algumas plataformas que são para vários clientes. A gente consegue usar o sistema individual para cada cliente, mas com o mesmo PBX? Não sei se eu Não. fui claro. Não. Nuvem compartilhada. É, É isso? bem Isso compartilhado, aí. exatamente. O problema da nuvem compartilhada é que quando você tem uma nuvem compartilhada com vários clientes ali dentro, fica muito truncado a informação, porque Dá pra o WhatsApp separar. é único. Entendeu? Você não vai conseguir então tá. trabalhar numa nuvem compartilhada com esse produto. Beleza. Tu tem que eleger um cliente e botar para ele. É isso, Léo? Tu elege um cliente, entendeu, Anderson? Tu tem 10 clientes ali, tu vai eleger um e vai botar para ele. Open Connect. Ótimo, beleza. Questão de arquitetura, isso aí, tá? Beleza, pessoal? Mais alguém quer falar? Mandar alguma sugestão? Enfim. Pessoal, Da nossa parte. eu tenho, Ricardo, eu tenho aí uma outra reunião. Parabéns pelo produto, pelo webinar aí. Contem com a gente para auxiliar. Tenho certeza que esse produto vai nos auxiliar aí a todos os parceiros, a todo o canal aí a obter um desempenho bem melhor aí nas suas vendas, tá? Eu agradeço e Obrigado, ficamos aqui à disposição, tá? Um abraço para vocês. Obrigado pelo Tchau, tempo. tchau. Obrigado, pessoal. André, Oi. a Cristiane e o Neymar agradeceram o webinar e parabenizaram por isso. Pô, obrigado. O Neymar é parceiro master aqui, nosso, né? Samanta, obrigado, Samanta. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Agradeço aí a participação de todos. Pô, a gente quer fazer reuniões individuais com vocês, tá? O grupo já vai facilitar, que a gente já pode interagir agora. Se quiser já marcar a reunião com a gente, já aproveitar que está quente, né? Vamos marcar as reuniões, vamos, né, montar uma estratégia comercial, a gente vai trabalhar junto com vocês. Se vocês tiverem demanda de cliente e quiserem que a gente participe, como o João falou, aqui não tem nem a marca da Inovacom. Nosso time aqui, Fábio, lá tal, a gente consegue apresentar para o cliente de vocês em nome de vocês sem nenhum problema, tá? Então a gente quer dar todo o apoio, não só apoio de produto, comercial, marketing, tudo ali a gente vai apoiar para que vocês tenham sucesso nisso. Inclusive, até na questão do IESTAR, quem quiser, por exemplo, trazer o suporte aqui para dentro da Inovacom, não tem problema nenhum, a gente também, tá? A gente não vai falar aqui, mas a gente pode falar individualmente, a gente já tem parceiro que trabalha dessa forma, porque a nossa estrutura aqui é muito grande, a gente tem um time muito forte. Você trazendo suporte aqui para dentro da Inovacom, você vai trazer todo o ecossistema Inovacom para o teu cliente, tá? Então, vocês também conseguem. Quem às vezes tem um parceiro que tem uma estrutura menor, não quer investir em área técnica, você investe no comercial, você faz o contrato do teu cliente e a gente, né, consegue atender vocês também aí nível de suporte, suporte básico está avançado. A gente tem uma equipe aqui que atende vocês aí a qualquer demanda. Acaba que somos uma equipe ativa, né? Isso aí, uma equipe ativa. Esse cliente que a gente está migrando hoje, que é um cliente que a gente já pode estar certo aí, tá? Que a gente já vai fazer o teste, o número dele, que hoje ele tem um número que está rodando, por incrível que pareça, apesar do tamanho dele, ele tem um número que está rodando sem ser oficial. E nós vamos colocar oficial para ele, com o número principal dele, o número fixo dele. Vocês dão algum auxílio nisso aí, para a gente configurar isso junto ao Meta? Porque essa parte, assim, a gente nunca atuou, né? Para a gente configurar esse número oficial ali no Meta para rodar na nossa plataforma para ele. Te ajuda sim, Anderson. Ajuda sim, tá? A gente pega alguém aqui do... Ó, o cara do Felipe, já estava sobrando para ele. O nosso especialista em Meta aqui, ó. Todo mundo empurra o Felipe aqui. É ele mesmo.
Ó, pode pedir suporte ao Ruimar também. O Ruimar é bom nisso. O Ruimar tá aí no webinar. É. O Ruimar é bom, ó. Fala com o Ruimar. Ó, o Ruimar é top, top, top. Tamo Show de junto, bola, tamo junto. Olha Show lá, de olha lá, bola, olha lá, gente. olha lá. Rodolfo, pô, Rodolfo, obrigado, cara. Você é sem palavras, parceiro aí. Cara, fico feliz de você estar aí no time E-Star, vamos dizer assim. De volta, Né? tá de volta. A gente já tinha brincado, né? O João, pô, o Rodolfo tem que vir para o E-Star e tal. A gente brincou com ele algumas vezes, isso acabou acontecendo. Você só vai somar aí, o Rodolfo só vai somar aí no time E-Star, vai levar realmente para um outro nível. Tá só tomando bordoado pro outro lado, agora vai melhorar aí, Rodolfo. Agora vai melhorar, Rodolfo. Eu não gosto desse tal de Rodolfo, não, cara. Não gosto dele, não. Isso aí. Tá tomando bordada pra caramba no final aí. Rodolfo, se quiser falar aí, pô, fica à vontade também. Você é um grande parceiro e pô, pode sempre contar com a gente aí, né? É isso aí. Não, pessoal, eu não tenho nem palavras para falar aí de vocês. Eu acompanho de outros carnavais, né? Então, desde há 8 anos atrás, né? O que a gente faz? Pô, vamos se especializar em CFD, né, André, João? A gente conversou isso daí. E vocês se especializaram e hoje não tem alguém à altura de vocês aí no mercado, tá? Então, quem ainda não os conhece, pode ter a total confiança neles e contem comigo aí pro que precisar sempre, viu? E Rui, eu te amo também, tá bom? Valeu, tamo junto. Valeu, pessoal. Um abraço aí para todo mundo. Thank you, Jerome. Thanks a lot for your visit. Porra. Pessoal, a gente vai deixar aqui aberto mais uns 5 minutos, mas a gente deu como encerrado, tá? Mas se quiser ali alguém interagir, não tem problema, a gente responde, a gente está aqui, a gente vai ficar online. Agradeço aí imensamente o tempo de vocês, porque eu sei que é precioso, mas pode ter certeza que vai ser por um motivo especial. Vocês vão começar agora a abrir ali e ver um horizonte aí muito melhor aí de projeto. Quando vocês estiverem entrando no projeto E-Star, vocês vão lembrar que tem um parceiro aqui que consegue entregar mais ali para o cliente de vocês. Esse é o objetivo, né? Entregar exatamente o que o cliente precisa. A gente até tinha um cliente participando desse webinar, que é a Rosa. Rosa, muito obrigado aí por participar. Parabéns, Rosa. Muito obrigado, Rosa. A Rosa é a nossa cliente grande aí, também está participando. Agradeço, André, muito. Lembrando que para o Jeremy e para a Alicia estão quase meia-noite lá. Sim, exatamente. O Fábio está lembrando bem. Para o Jerome e a Alice, eles na China agora são, se eu não me engano, são meia-noite lá, né? E eles estão aqui online, ou seja, muito obrigado de novo a E-Star como um todo, em específico a Alessia e Jerome. Volas, obrigado aí também pela oportunidade aí de você participar desse webinar, tá? Muito obrigado. Paulo, a gente vai disponibilizar sim, a gente vai botar no grupo lá a gravação do webinar, tá? Sim. E Exatamente. postar no nosso YouTube também. Exatamente. Nosso canal do YouTube, depois a gente manda lá também. Giovanni, pô, já nosso parceiro aí da Post, muito obrigado, Giovanni. Pô, vocês são parceiro VIP aqui, a gente já conhecem o nosso trabalho. Pô, fico feliz aí de vocês terem participado. Obrigado a todos mesmo, de coração. Obrigado aí. A gente vai deixar aberto aqui até 11h45. Se tiver mais alguma mensagem aí, não tem problema, a gente vai ficar online aqui. Depois a gente está encerrando. Em breve faremos novos webinars, tá? Obrigado, Rafael. Gente, pessoal. Obrigado, Rafael.